Olá, mais uma semana, mais um Saber Direito Debate para você. Aqui comigo hoje no estúdio o professor Cláudio Pereira de Jesus. Ele é advogado e professor de Constitucional e Processo Civil. Durante a semana ministrou o curso sobre Processo Civil aplicado. Cada aula um tema diferente. Na aula 1 ele falou sobre prescrição e decadência, na aula 2 sobre responsabilidade civil do sócio 1, na aula 3 sobre responsabilidade do sócio 2, na aula 4 defesa do sócio corresponsável e na aula 5 atualidades em processo civil. Tema esse muitíssimo interessante, por sinal, né, professor? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Professor, eu gostaria de começar o nosso bate-papo te perguntando o seguinte: quais são os erros recorrentes, os principais erros em torno de prescrição e decadência? Nós sabemos que são dois temas de prazos processuais que muitas vezes confundem o próprio operador do direito, né? E matéria também de divergências entre os estudantes, quem estuda para concurso, pegadinhas nesse sentido, né, de perguntas de concurso. Quais são os erros recorrentes que tangem esses dois temas, professor? Os erros recorrentes, eles são oriundos de uma tradição que é errada do nosso direito civil anterior, que não tinha um critério de distinção. Então, os erros recorrentes não são necessariamente culpa do operador, e sim culpa de uma tradição que nunca soube determinar os critérios específicos das distinções entre a prescrição e decadência. O que aconteceu, então? A nova codificação civil contrariou súmulas do STJ do Supremo. Então, qual é hoje um erro recorrente? É um tribunal aplicar uma súmula do Supremo que já está superada pela legislação civil. Então, esse tem sido um erro recorrente. Nós até abordamos essa questão em aula para observar que algumas súmulas foram superadas, foram inclusive revogadas pelo texto literal da lei civil, e as pessoas devem estar atentas a isso. Mas é simples assim? Seria só isso? A questão do erro em si, porque fala-se, existe aquela regrinha ainda de que a prescrição é a perda do prazo e a decadência é a perda do direito. Isso ainda é dito, isso ainda existe. E como não confundir mais esses dois institutos? Excelente pergunta. Existe também a confusão entre a perda do direito e a perda da pretensão. O que é a pretensão? A pretensão é o meio, poderíamos assim dizer, para simplificar, é o meio que você usará para exercer o seu direito. Via de regra, no caso da prescrição, são as ações judiciais inerentes a buscar o Estado juiz a satisfação do seu direito. Quando você permite a prescrição da pretensão, você não tem meios de obrigar a pessoa a satisfazer o seu direito. O seu direito existe. A essência do seu crédito, poderíamos assim dizer, você permanece, só que você não tem como obrigar. O que pode é dar uma consciência, uma dor na consciência do devedor. Ele, olha, sabe aquela dívida que eu devia a você há 10 anos atrás? Olha, eu estou aqui te pagando com juros e correção. Se ele fizer isso, e depois ele, puxa vida, paguei dívida prescrita, ele não pode pedir de volta. Entendi. Porque a dívida, ela subsiste, ela permanece, o direito permanece. O que você não tem é o meio de obrigar a pessoa a pagar. Um meio judicial. Que seria o meio judicial, de você pedir ao Estado juiz, olha, aquela pessoa não quer me pagar. Aí o juiz vai lá e obriga aquela pessoa a te pagar, mesmo coercitivamente, vendendo bens dela e te pagando. É isso que se perde. E isto é a pretensão. Na decadência, perde-se o próprio direito. É o direito em si que se deteriora, que decai, que é extinto. E essa é a grande distinção, e o que a gente debateu aqui foi identificar os critérios técnicos de quando um direito está sujeito à pretensão
ou seja, sujeito a prazo prescricional e o outro a prazo decadencial. Decadencial, né? Sem dúvida nenhuma, ele é bem complexo, complicado, acho que é um ponto bastante que as pessoas acabam incorrendo em erro muitas vezes, né? Ao confundir esses dois institutos aí. Bom, e um caso que me chamou muito a atenção foi o que o senhor trouxe na aula 5 sobre atualidades em processo civil, a questão de um marido que se sentiu traído, o senhor até comentou em aula. Eu gostaria que o senhor relembrasse aqui conosco para a gente entrar no âmbito mesmo do direito civil e do processo civil. Que ele se sentiu traído, não, ele foi traído, mas não sabia que o filho que a mulher tinha, na verdade, não era dele, era do melhor amigo dele. Como é que foi essa história, professor? Na verdade, essa história é uma história que a gente assiste em todos os tipos de novela. Mas ela é verídica. Ela é extremamente verídica. A gente tem este desenho do melhor amigo se aproximar da esposa do amigo e ali sair um filho. Disso aí o povo judeu sabe muito bem, a história de Salomão, né? O pai de Salomão era amigo de Davi e Davi se aproximou da mãe de Salomão. E atualmente esse caso foi jurisdicionado. É um caso de São Paulo? É um caso de São Paulo e este marido traído, ele processou a mulher e processou o amante, o seu ex-amigo, poderíamos assim dizer, exigindo deles dano moral e dano material. Como o processo civil lida com isso? Como o processo civil rege esses procedimentos de provas a respeito disso? É uma simples prova testemunhal de que a pessoa está se sentindo ferida e traída ou vai além disso hoje? Como é que funciona? Para que esta ação seja bem sucedida e as pessoas elas se enganam que a simples infidelidade daria direito ao dano moral, e não é o caso, o dano moral lhe foi concedido pelas circunstâncias provadas no caso em concreto, onde ele provou a amizade íntima com este cúmplice na traição, ele provou que teve que carregar um filho que não era seu, um filho que era do seu melhor amigo, e toda essa rede de traição, ele fez a prova que lhe causou muita dor, muita angústia. Aí sim, desta circunstância que a gente pode, qualquer pessoa comum, pode deduzir que é uma circunstância angustiante, daí surgiu o dano moral que ele pleiteou. E quais são os meios de prova admitidos nesse caso no processo civil? São a maioria provas testemunhais, seriam isso? Esse caso é um caso muito rico, porque é um caso com todas as provas admitidas em direito. Só não teve a prova de inspeção judicial. A prova de inspeção judicial é o juiz ir ao local, mas o juiz não precisaria. A documental teve? Você teve a documental, que é para provar que ele era casado, separado, que ele pagou alimentos e que ele tem registrou o filho. Você tem a prova pericial para provar que o filho não é dele. E você tem a prova testemunhal para dizer que o cúmplice era um grande amigo dele. E você teve também a confissão, que é uma prova raríssima de acontecer, a prova da confissão da mulher, onde a mulher confessou sim que teve um caso extraconjugal, confessou sim que ficou com outro homem e disse quem era e justificou o porquê. Daí que surgiu a confissão, que ela justificou o porquê que ficou com outro homem. Bom, daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouco sobre a questão da paternidade do filho nesse mesmo caso concreto. Você não saia daí que daqui a pouquinho tem muito mais Saber Direito Debate. Até já. Já voltamos com Saber Direito Debate, aqui comigo o professor Cláudio de Jesus, que é professor de Constitucional e Processo Civil também. Professor, a gente falava então daquele caso concreto ocorrido em São Paulo, que chegou ao STJ, não foi isso? Exatamente. Sobre o caso de traição do marido que descobriu que tinha um filho que na verdade não era filho dele, era filho do melhor amigo dele. Isso. Bom, a gente já conversou a questão do dano moral.
No que tange a paternidade do filho, ele pediu que se desconsiderasse a paternidade ou não? E se pediu, a justiça brasileira acataria nesse caso? Neste processo em si, não estava sendo discutido a paternidade em si. Então, não se tem notícia se esse pai entrou na justiça e se teve algum sucesso no questionamento da sua paternidade. Uhum. Pela litigiosidade da causa e a experiência no judiciário, tudo leva a crer que ele vai pedir a anulação do registro do seu nome como pai dessa criança. Uhum. Pelo que se verifica nos autos. Espero que não. Espero que ele assuma a paternidade afetiva dessa criança. Pois é, porque a gente vê hoje uma justiça protetiva em relação, uma legislação, perdão, protetiva em relação à criança, principalmente. Não se pode arrepender de adotar, por exemplo. Uma vez adotado, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Uma vez adotado, está adotado e acabou. Então, nesse caso, como ele foi... Houve um erro, ele assumiu a paternidade achando que era dele, e na verdade ele incorreu em erro porque não era dele, ele ganharia esse processo se ele entrasse com essa desconsideração de paternidade, vamos dizer assim? Ele ganharia, as provas já foram muito bem montadas e acho que há instrução processual suficiente para isso, para provar que ele não é pai. Uhum. Inclusive a condenação da mãe em dano moral, por conta desta circunstância, já se tem a prova de que ele não é pai. Então, acho que essa prova não se discute tanto. O que se discutiu no âmbito do tribunal, do STJ, é um caso análogo de Minas Gerais e de Santa Catarina, muito semelhante, que tratou sobre a paternidade socioafetiva. Então, o tribunal considerou que, mesmo ele não sendo pai biológico, ele era o pai socioafetivo. Foi esse o fundamento, um dos fundamentos, que não se permitiu que ele tivesse o ressarcimento dos alimentos pagos. Porque cabe ao tribunal, inclusive, incentivar a paternidade socioafetiva. Fato esse que ele é. E este sinal que o tribunal deu ao pai, para mim é um sinal muito positivo, que ele falou: camarada, para com isso e vira um pai afetivo dessa criança. Porque o laço de amor entre vocês já está formado. Deixa de lado, isso está claro no voto, juridicamente falando, mas está claro no voto, deixa de lado a briga orgulho, que você tem com a mãe dessa criança e vira pai dele, afetivo. Porque é isso que você é, foi isso que a vida te colocou. Então, essa posição do STJ, que eu achei muito madura e muito bacana em sensibilizar ao pai, se ele lê o voto, ele vai entender que ali foi um chamado para a responsabilidade afetiva como pai, dizendo que a questão patrimonial ele não vai ter de volta. Olha, essa questão patrimonial você não tem de volta, então mantenha a afetiva. E mesmo porque quando foi feito de coração, espontâneo, né? Então, exatamente, aí o pai de repente ele renuncia por uma mágoa de relacionamento por conta da ex-mulher. Mas são casos, a gente acha que são só em novela e não são casos reais mesmo. Verdade. Né? Professor, você que atua, né, no âmbito mesmo do processo civil, qual é o futuro do processo civil no Brasil? Nós sabemos que o direito evolui de acordo com as mudanças e a própria evolução da sociedade, o direito civil, a própria Constituição e o processo civil também, obviamente. O senhor vê alguma mudança por agora ou futura, que seja num futuro a longo prazo do processo civil, e o que falta a gente evoluir ainda nessa legislação especificamente? O Código de Processo Civil está sendo debatido, uma nova formatação de código no Congresso Nacional. Vários ministros, ministro do Supremo e ministro do STJ e vários juristas fazem parte de uma comissão que está debatendo o novo Código de Processo Civil. Acredito que nos próximos 3 anos nós teremos aí a publicação de um CPC novo. A entrada em vigor, acredito que deva ser projetada para 1 ano, 1 ano e meio,
da entrada em vigor. Uma das grandes questões que eu acredito que será tratada no novo Código de Processo Civil é a redução dos recursos, o encarecimento dos recursos. Então, os recursos eles serão sucessivamente cada vez mais caros, ou seja, cada instância de recurso haverá nova condenação em custas e honorários. Para que se faça uma justiça mais rápida? Uma justiça mais racional. Eu acho que não seria uma justiça mais rápida. Eu acho que a celeridade a gente não vai conseguir tanto, mas nós vamos conseguir uma justiça mais racional. Exemplo, hoje as pessoas são obrigadas a recorrer, mesmo não confiante muito na sua tese, eles recorrem. Isso significa, esta experiência do encarecimento recursal, o juizado especial tem. Então, o afunilamento do grau recursal dos juizados é muito grande. Não torna os juizados especiais mais célere, mas existe um racionamento, você raciocina. O advogado, quando ele vai recorrer no juizado, ele liga para o cliente, ele fala, olha, você entrou na justiça, não pagou custas, não pagou nada, você vai recorrer. Se você perder, você vai pagar custas e honorários, você quer? Então, os honorários no juizado estão em torno de 500 a R$1.000, custas 300. A pessoa, poxa vida, eu estou pleiteando 4.000, vou sair devendo 1.000? Eu não vou fazer isso. Então, você acaba racionalizando mais o sistema recursal, jogar para cima. E na sua opinião, questões. Isso é uma evolução? Isto é uma evolução. Racionalizar o uso do judiciário é sim uma evolução. A outra questão é trazer maior efetividade às decisões judiciais, o procedimento ficar mais curto. Isso também vai ser... E o STJ e o Supremo, eles vão realmente ficar só com as grandes questões. Hoje o STJ julga tudo. O STJ está julgando, está julgando uma lide entre duas pessoas que brigaram por uma infidelidade. É uma questão emblemática? É uma questão emblemática. Não sei até onde a questão tem relevância nacional. Entendi. Para o STJ, com seus ministros, se debruçarem em relação à briga de marido e mulher. Apesar deles... Sem desmerecer não estou desmerecendo, a importância. Mas a importância foi judicializada e foi dada a resposta. Claro. Né? Foi dada a resposta à questão em primeira e segunda instância. Esta foi a importância, o Estado jurisdicional deu a sua visão a isso. E acredito que cada vez mais o STJ vai afunilar nas questões de maior repercussão. Entendi. Muito semelhante ao Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Bom, a gente faz mais um breve intervalo, o último, daqui a pouquinho tem o terceiro bloco do Saber Direito Debate. Até já. Já voltamos aqui no estúdio comigo, o professor Cláudio de Jesus, professor de Processo Civil e de Constitucional e advogado também. Professor, vamos bater um papinho, então, sobre a sua vida profissional. Como é que o senhor ingressou no direito e se especializou nessa área de processo civil mesmo? Na verdade, eu sempre tive como exemplo meu pai, que era... Veio de uma família... Meu jurídica, pai, vamos dizer exatamente. assim. Eu convivi muitos anos em tribunais e depois vi meu pai advogando, vi meu pai exercendo advocacia e isso me fascinou. Originariamente eu queria ser engenheiro. É mesmo? Gostava na época e gosto ainda de matemática, de física. Sempre achei muito legal os números. Isso não é muito comum, não. A gente passar de exatas para humanas e ser militante na área de humanas, né? Exatamente, mas depois, no segundo grau, eu tive a oportunidade de ter uma matéria de direito. Então, a minha escola, a escola que eu frequentava, lá em Campinas, inclusive, eu aprendi noções básicas de direito. E quando eu me deparei com a matéria de direito no segundo grau, eu esqueci engenharia. É mesmo? A engenharia simplesmente saiu da minha cabeça. Olha só. E eu só pensei em fazer direito. E não tinha segunda opção. Engraçado. E por que não direito tributário, então, por exemplo, né?
que talvez você lidaria um pouco mais com os números, vamos dizer assim? O direito tributário é uma matéria muito bonita do direito. Muito do que nós falamos foi do direito tributário. Eu milito na parte de direito empresarial. Uhum. Dei muitos anos, desde muito novo, eu já ministrava as matérias de direito processual civil. Uhum. E eu sempre entendi que o direito processual civil é o transporte de todo e qualquer direito. Sem é um dúvida, instrumento, é a isso. operacionalização. O direito material tem a sua grande importância para você construir a sua tese. Então, quando você compreende o fato e consegue aplicar ao direito, você tem aí o direito material. Como que eu vou transportar? Como que eu vou litigar? Qual a estratégia do início, do meio e fim? Qual a lógica das provas? Nós discutimos isso da sistemática da lógica das provas, o sistema de distribuição de provas, parte a parte. Tudo isso o processo civil orienta. É muito comum a pessoa ter direito e não levar o direito, porque processualmente ela não foi bem instruída. Entendi. Então, o processo civil sempre me fascinou. Eu advogo na área empresarial, acabo tendo que responder por questões tributárias e principalmente comerciais, mas tudo, para mim, tudo é envolvido com um processo civil, que é o processo civil que eu vivo dia a dia. Então, a advocacia propriamente dita, você tem que ter ao seu lado o bom amigo processo civil. Se você não tem o processo civil como um bom amigo, você enjoa da advocacia e você vai querer uma advocacia meramente consultiva. A advocacia litigiosa, você vai acabar enjoando mesmo, fica estafante, fica difícil, fica impossível. E você, olha como os tribunais decidiram, os tribunais não entendem nada e tal. Na verdade, os tribunais constroem e com base nas construções dos tribunais, o processualista se aproveita para poder também criar os seus instrumentos a favor dos seus clientes ou das pessoas, né, dos seus representados. E aí esse é o meu fascínio pelo... E o seu pai foi advogado? É advogado? Meu pai hoje está mais afastado, tem mais idade, ele vai visitar os amigos nos tribunais, a gente diz assim. Tomar aquele cafezinho no fórum, não é isso? Isso, exatamente. É sempre fascinante também, né? Bom, e como de praxe, chegou a hora da gente falar dos livros que o professor trouxe para indicar para a gente. Vamos começar com esse aqui, professor, de Gilson Delgado Miranda e Patrícia Miranda Pisol, Recursos no Processo Civil. O que tem de especial nesse livro aqui? O que tem de especial nesse livro, Recursos no Processo Civil, primeiro, ele é fininho. E segundo, gostei da consideração, professor. É fininho e contrapondo ao tamanho dele é a capacidade de informação que esses autores conseguiram trazer ao recurso. Recurso é uma matéria que eu sempre tive dificuldade de passar para os alunos. Quando eu li esse livro e adotei a didática deste livro para a abordagem dos recursos, ficou mais fácil. Ficou extremamente mais fácil. Os meus alunos começaram a compreender a minha aula. Nossa, professor, você mudou, sua aula está melhor. Eu falei, a gente faz possível. Na verdade, o segredo é esse livro. É um livro muito bom. Ele ensina recurso profundamente. E você não precisa, ao meu sentir, de um super manual para compreender o que esse livro se propõe a explicar. Todos os manuais, extremamente prolixos e profundos, têm o seu sentido de aprofundar nos inúmeros institutos em que os recursos precisam ter como base. Mas esse livro, por ele ter poucas páginas, os autores eles conseguem criativamente transpor as dificuldades do recurso com a mesma eficácia. Com uma eficácia, com um linguajar muito interessante, que me surpreendeu. Bacana, muito bom. E temos esse outro aqui, curso de Direito Constitucional, que é claro que faz parte, está mais do que embutido, né, na sua matéria, não só porque você dá aula, mas porque é sempre, o processo civil também veio daqui de dentro, né? Exatamente. Quando eu era estudante de Direito, eu
eu me encantei com o direito público e falei com um professor, hoje ele é desembargador do Rio de Janeiro, o desembargador Nilson Cruz. Conversei com ele que eu estava literalmente apaixonado pelo direito público e que o direito público seria uma das minhas paixões no direito. E estudei muito, gosto de constitucional, sou apaixonado por constitucional. E por conta dessa paixão, desde universitário, pelo direito público, um direito também conquistado com outro desembargador, que estava até requisitado no STJ, o professor Adilson Macabu, que eu tive o privilégio de ter esses dois grandes professores na minha carreira. O Adilson Macabu foi meu professor de direito constitucional. E as minhas primeiras lições já me deixaram apaixonado. E o Adilâmago Bulos, ele consegue sair do direito constitucional comum, que se vê por aí dado em aulas simples, dado em aulas muitas vezes já pré-esquematizadas, e ele apresenta um direito constitucional mais reflexivo, ele demonstra um direito constitucional não tão maceteado para prova e concurso, mas um direito constitucional mais essencial, onde você consegue compreender, por exemplo, o direito da vida digna, espalhado por vários pontos da Constituição, estruturado no miolo constitucional, onde o direito constitucional está fundado no princípio da dignidade da pessoa humana, usando este princípio como fonte de interpretação de várias outras normas e várias outras questões constitucionais. A compreensão do direito constitucional, no meu sentir, se tornou muito diferente, apesar de eu ser um apaixonado pelo direito constitucional, com a leitura do professor Lâmego, a obra trouxe um diferencial muito, muito bacana, muito bonito para uma obra, para o direito constitucional, que é um direito sistêmico, um direito formal, rústico. Sim. Ele deu um colorido bacana aí para essa matéria. Que legal, gostei da sua descrição agora, sobre que ele deu um colorido no que muitas vezes é preto e branco, né? Exatamente. De tão complexo e difícil, né? Bom, e por último, Sacha Calmon, a história da mitologia judaico-cristã. Por que esse livro, professor? Esse livro, Sacha Calmon, está falando do direito tributário. Sacha Calmon é um tributarista, é um professor de direito tributário da Universidade Federal de Minas Gerais, se eu não me engano. É um mineiro, isso é fato. E ele, nas suas obras, é um tributarista crítico, com a escrita muito afiada, um pensador, um jurista pensador muito profundo. E quando me deparei com um livro sobre o que ele pensa da nossa história judaico-cristã, eu comecei a folhear o livro na livraria e comecei a perceber que ele não deixou de ser jurista quando fez o livro. Ele tem muita experiência religiosa, eu gosto da vida religiosa, eu gosto das questões atinentes à religiosidade, e quando me deparei com um jurista, eu falei, o que esse camarada pensa sobre a nossa influência judaico-cristã? E aí, ele explica como que nós somos, por que nós somos assim, e qual a influência da história cristã, da história dos judeus. Na nossa legislação. Na nossa legislação, mas ele não está muito preocupado na nossa legislação. Ele simplesmente mostra como nós somos, como que as regras religiosas impõem a nossa forma de ser, a nossa conduta. E aí, por dedução, o leitor chega à conclusão, puxa, isso aqui tem a ver com separação e divórcio, isso aqui tem a ver com a crise que a gente tem em relação às relações homoafetivas, isso aqui tem a ver com o respeito ao pai, o respeito à mãe, por que você não pode questionar um pai ou mãe? E aí ele transpõe a história da nossa vida em letras tratando da religiosidade, e você compreende que a sua norma de agir está diretamente relacionada à sua vida religiosa, que é exatamente isso que ele define, que ele conceitua a religião. Religião é norma de agir.
Eu falei assim, é um jurista escrevendo sobre religião. E é verdade, você tem razão. Bom, eu gostaria de me estender muito ainda para falar, inclusive e principalmente talvez desse livro, porque aqui eu tenho certeza que é a razão de muitos costumes, da nossa legislação propriamente dita, né? Cultura é o que Exatamente. é o que rege, na verdade, né? As questões culturais acabam regendo o nosso direito, as nossas manifestações de uma forma ou de outra. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, professor. Obrigada pelas dicas, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Volte sempre, a casa é sua. Obrigado. Obrigada a você de casa também pela companhia. E não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e acompanhar todos os outros programas da casa. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Te vejo de novo semana que vem. Tchau!